Olá, meu nome é Samara Oliveira Rocha. Sou mestranda do Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP. O título do meu projeto é As Diferenças de Gênero nas Preferências de Brinquedos de Crianças de 9 a 32 meses, que é orientado pela professora doutora Maria Teresa Costa Coelho de Souza. As crianças, em grande parte do tempo, estão engajadas em atividades que envolvem brinquedos. No entanto, se tem percebido que meninos e meninas despendem tempo diferente com os brinquedos que são socialmente colocados como pertencentes do seu gênero. Isto é, meninas costumam brincar mais tempo com brinquedos ditos como feminino, enquanto os meninos passam mais tempo com os brinquedos ditos masculinos. O nome desse processo é chamado de dificação de brinquedos por gênero, que é quando um brinquedo é associado a um gênero específico dentro de uma cultura. Mas por que isso ocorre? Porque as crianças apresentam também essa dificação. Na literatura encontramos diferentes explicações. Alguns estudos apontam que fatores sociais como amigos, família e publicidade são fatores de influência nesse comportamento. Também encontramos estudos que trazem explicações biológicas e etológicas, a partir de estudos de hormônios e níveis de atividades em bebê, além de estudo com primatas não humanos, que também apresentam essas diferenças sexuais pela preferência de brinquedos estereotipados. Para se chegar a um melhor entendimento, diversos estudos têm sido realizados com bebês para saber se há expressão desse comportamento e também quais são as suas características, para compreender melhor se há possibilidade de predisposição biológica. Estudos internacionais têm encontrado que crianças com menos de 1 ano demonstram já preferências por brinquedos estereotipados. No Brasil, foram identificados estudos apenas com crianças mais velhas, isto é, com mais de 1 ano de idade, mas os resultados foram semelhantes aos estudos internacionais. Nessa literatura, um estudo que se destaca é o de Todd e colaboradores de 2016, que foram realizados com bebês britânicos de 9 meses a 2 anos e 8 meses. Nesse estudo, os autores buscaram avaliar se já há expressão a partir dessa idade, dessa dificação nas preferências, e também entender se a idade é uma variável que influencia a escolha e o tempo de manipulação que as crianças têm com cada brinquedo. As vantagens desse estudo é que eles avaliam os principais pressupostos, tanto para entender se poderia haver uma predisposição a partir da avaliação se aos 9 meses há expressão, como também entender os efeitos da socialização a partir da comparação de diferentes grupos faixa etários. Partindo dessa compreensão, o presente estudo baseará seu método para responder quais são as diferenças nas preferências por brinquedos de meninos e meninas brasileiras, sendo que as questões secundárias são: essas preferências estão relacionadas às concepções de gênero socialmente e culturalmente construídas na sociedade em que a criança vive? O julgamento dos pais sobre gênero e a idade da criança influenciam essas preferências apresentadas? A relevância desse estudo se baseia em 2 principais pontos. O primeiro é os estudos que indicam que o gênero provoca uma limitação nas experiências da infância e podem estar associadas às diferenças nas habilidades posteriores que meninos e meninas apresentam, como habilidades educacionais, cognitivas e interesses ocupacionais. Além disso, a partir de revisões robustas, foi encontrada uma escassez na literatura nacional sobre a constituição da expressão de gênero na infância brasileira, o que indica a relevância de compreender como ocorre a expressão desse comportamento em contexto brasileiro. Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é investigar as diferenças de gênero nas preferências por brinquedos que são expressadas por crianças brasileiras de 9 a 32 meses de idade, sendo que os objetivos específicos é verificar se a idade das crianças interfere na preferência por brinquedos durante a brincadeira e avaliar se as diferenças de gênero nas preferências de brinquedo estão relacionados ao julgamento dos pais sobre os papéis sociais de gênero. Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa com crianças de 9 meses
até 32 meses de idade e um dos seus pais. Assim, foi montado 40 DIADs, que foi o quantitativo previsto pelo cálculo amostral. Os critérios de exclusão estabeleceram que crianças com diagnóstico de distúrbios de desenvolvimento e que não engateavam ou andavam, nem rastreavam de forma independente, seriam excluídas. Também foram excluídas crianças que não quiseram ou que apresentaram desconforto. Essa pesquisa foi realizada em 2 creches públicas do estado de São Paulo. Para avaliar as preferências das crianças, foram utilizados 6 brinquedos, que foram estabelecidos a partir de um levantamento realizado com 91 mulheres e 43 homens brasileiros, com idade de 18 a 64 anos. Nesse levantamento, além de selecionar os brinquedos, foi possível também fazer a classificação a partir do gênero. Assim, ficou determinado nessa pesquisa que os brinquedos considerados femininos seriam uma boneca e um kit de cozinha, enquanto os masculinos seriam animais de brinquedos e um caminhão. Não foi possível determinar quais eram os brinquedos neutros a partir desse levantamento, mas a gente recorreu à literatura brasileira, que já haviam realizado esse levantamento, para definir que os brinquedos neutros seriam bola e quebra-cabeça. Para avaliar os pais, eles tiveram que responder um questionário de classificação econômica da ABEP, uma escala de julgamento sobre a desejabilidade dos brinquedos, no qual eles tiveram que responder o quão desejável é cada um desses brinquedos para seu filho ou sua filha. E foram apresentados 15 brinquedos que tinham que ser pontuados a partir de uma escala Likert de 5 pontos, uma escala de classificação da tipagem de gênero dos brinquedos, no qual eles tiveram que classificar esses mesmos 15 brinquedos como adequados para meninos, para meninas ou para ambos. Esses 3 instrumentos foram disponibilizados juntos a partir de um formulário no Google Forms. Para avaliar as crianças, foi realizado primeiramente um estudo piloto com 12 bebês e assim foi estabelecido um protocolo de registro e observação, onde foi definido que a primeiro momento a pesquisadora se envolveria na rotina das crianças para que elas pudessem se familiarizar com a presença desta. Após alguns dias desse processo, as crianças eram convidadas para uma atividade. Nesse momento, as crianças individualmente poderiam brincar com os brinquedos disponibilizados enquanto eram gravados por 5 minutos. Essa gravação ocorreu em pátios e salas de aulas que já eram conhecidos pelas crianças. E os brinquedos ficavam a 1 metro de distância das crianças para que ela pudesse rastrear de forma independente. Para analisar esses dados, primeiro foi codificado os vídeos, a partir da técnica de amostragem de tempo, com 36 intervalos de 5 segundos. Esse procedimento foi realizado por 2 avaliadoras para verificar a confiabilidade do registro. No entanto, o índice de concordância Cabot-Cohen não será apresentado porque esse estudo ainda está em andamento. Para analisar o julgamento dos pais, os questionários que eles responderam foram transformados em scores sobre a desejabilidade do tipo de brinquedo conforme o sexo da criança e a desejabilidade do outro tipo de brinquedo para a criança. Além disso, foi verificado o nível de identificação para brinquedos femininos e masculinos que os pais apresentavam. Após essa codificação, será calculada as medidas descritivas e inferenciais, utilizando o sexo, a idade e a categorização de brinquedos como variáveis independentes e o tempo despendido pelas crianças com os brinquedos como uma variável dependente de análise. Como já citado, esse estudo ainda se encontra em fase de análise de dados. No entanto, a partir do estudo preliminar realizado e a literatura, é esperado encontrar diferenças sexuais a partir dos 9 meses de idade e também uma preferência por brinquedos estereotipados pelo gênero. As implicações teóricas desses resultados serão discutidas à luz das influências ambientais e predisposições biológicas relacionadas a essa tipificação nas preferências de brinquedos. Também será considerado as consequências que essas restrições ocasionam para o desenvolvimento pleno das crianças. Essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção e essas são as minhas informações de contato.